É a nossa enquete. O Palmeiras é o mais votado. E por falar no Palmeiras, Fernando Caetano vem aí. O Palmeiras se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira contra o Botafogo no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Com todos os jogadores à disposição, o técnico Roger Machado procura acertar a equipe, a começar pela defesa. O lateral direito Marcos Rocha e também o zagueiro Antônio Carlos falharam nos últimos jogos. No meio-campo, o Lucas Lima, que foi uma grande contratação para essa temporada, também tem sido questionado por parte da torcida palmeirense. E no ataque, o colombiano Borja, que tem boa média de gols nessa temporada, às vezes também deixa a desejar. Vamos aproveitar e acompanhar um trecho da entrevista coletiva do técnico Roger Machado aqui no Palmeiras. A análise até esse momento, se a gente se apegar somente aos números e os percentuais, é um percentual alto, né, de avanço, né? Mas claro que dentro dessa análise a gente tem que também levar em consideração, né, a derrota na final do Campeonato Paulista, né? O que eu vejo nesse momento é a equipe oscilando em pequenos detalhes, mas com um viés de crescimento, né, alto. Né, tendo como partida, né, ponto de partida, a avaliação do último jogo, né, que nós enfrentamos uma equipe bastante dura, muito qualificada, jogando pela Libertadores, né, um jogo muito justo e que talvez se tivesse ter um vencedor, na minha opinião, teria que ser o Palmeiras, né, pelo que fez durante o jogo, conseguiu abrir seu placar perto do final, mas infelizmente tomou o gol do empate. O Palmeiras treinou nesta sexta-feira, volta a trabalhar no sábado e também no domingo para o jogo de segunda, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Fernando Caetano. O Roger disse ali, pequenos ajustes para o time começar bem no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o mais votado até agora na nossa enquete aqui pela galera. Quem vai ser o campeão brasileiro de 2018? É isso, João? mesmo? Pequenos ajustes? João precisa de bons ajustes. Não pequenos? Eu tive lá no Allianz Parque na última quarta-feira, no jogo contra o Boca. Claro, o adversário é fortíssimo, tradicional, mas eu não sei porque eu não sou técnico, eu sou comentarista. Mas falta alguma coisa esse time do Palmeiras. Falta. Não sei se falta aquele meia que encontra um jogador melhor colocado, porque o Lucas Lima não engrenou. O Palmeiras só tem o Dudu e o Keno pelo lado. É esse o jogo do Palmeiras. Então acaba sendo previsível. E aí, se o Dudu não joga bem, ou o Keno, por exemplo, não joga bem, não é o caso que o Keno jogou bem na quarta-feira. Vamos falar especificamente de quarta-feira. Né? O Dudu não jogou bem, mas o Keno jogou bem. E aí você fica só com uma opção ofensiva, é muito pouco. Né? Os laterais quase não passam. Pelo menos nesse jogo não aconteceu. Então, assim, faltam pequenos ajustes, não. Acho que falta o que o Fernando Caetano disse. Falta ajuste na defesa, no meio-campo e no ataque. Porque jogadores têm, e é a mesma coisa que eu falei aqui quando a gente mostrou a formação do Flamengo. Precisa mexer alguma coisa. Precisa dar uma sacudida ali. Porque você faz a melhor campanha do Campeonato Paulista, melhor defesa, melhor ataque, artilheiro da competição. Líder, mas lá no final o campeão é o outro. Se for assim, nas competições em que o Palmeiras está envolvido, não é verdade. Claro que é. Porque a expectativa é a mãe da frustração. A frustração vai ser ainda maior. Grande, em cima do Palmeiras. A frustração vai ser ainda maior do que foi no Campeonato Paulista. Você tá falando, e o campeão foi o outro. Tá certo. Ué, mas é verdade. Então não é que... Desculpa, PVC. Então não é que faltam pequenos ajustes. Falta uma mudança radical de postura, pelo menos. Posso dar minha opinião? A torcida do Palmeiras é muito exigente. E ela vai exigir um time competitivo nessas competições. Tem 4 deficiências para mim. Primeiro, a cobertura em cima do Marcos Rocha está muito mal executada. O Marcos Rocha, a maior crítica que se fazia a ele quando ele estava no Atlético, qual era? Que ele se lançava ao ataque, mas tinha uma dificuldade enorme para conseguir fazer a recomposição. O Luan, você viu o jogo? Você viu o jogo? Sim. Você viu o jogo? Sim. Ele quase não passou. Nesse jogo, tô falando nesse jogo. Tudo bem, mas também é verdade isso. O lateral
Não pode só ficar ali fixado na defesa. Sim, eu concordo. É isso, eu tô dizendo equilíbrio. Mas você está dizendo que teve se a deficiência... Não, mas eu estou falando desse jogo só. Não, Tô falando beleza. de linhas gerais. Tá. Antônio Carlos, alguém precisa conversar com esse moço. Acho que seria legal deixá-lo de fora de algumas partidas. Coloca o Edu Dracena, tá? Até para não queimá-lo. Bruno Henrique está correndo por muita gente nesse meio campo. E o mais importante de tudo, Lucas Lima. Nós falamos isso ontem, eu vou repetir aqui. Lucas Lima precisa aparecer mais no jogo. Precisa aparecer no sentido de buscar espaço e pedir essa bola. Ele é o cara para ajudar a criar esse jogo do Palmeiras. Estou falando em linhas gerais, estou falando só do jogo específico. Para mim, o ponto mais importante. Por isso que eu deixei para o final. E aí... Lucas Lima, só para concluir, Lucas Lima é o ponto que tem que ser analisado nesse time do Palmeiras. E aí até porque tem uma reserva que veste a camisa 10, que é o Moisés, que a gente olha para o Moisés hoje como segundo homem de meio campo, mas ele foi meio de ligação na campanha de 2016. O Guerra tem estado bem também. O Guerra também bem. Agora, bem. vamos por partes. Eu vou tentar relativizar isso daqui um pouco. Eu acho que tem coisa para resolver. Acho que o jogo contra o Boca tem um componente emocional que também pesa. Eu me lembrei da sequência de quando o Palmeiras perdeu o título para a Inter de Limeira em 86. Porque o Brasileirão começou 3 dias depois. E aí de cara perdeu para Santa Cruz, aí ganhava um jogo do Vitória 2-0, cedeu o empate 2-2, aí perdeu o jogo seguinte para o Atlético Mineiro. Eu fui rever os jogos, eu me lembrei e fui ver os jogos e bati um pouco com isso. O Palmeiras jogou muito mal contra o Boca Juniors. Muito mal contra o Boca Juniors. O Palmeiras não jogou tão mal contra o Corinthians, nem na derrota para o Santos. O Palmeiras teve uma dificuldade grande contra o Corinthians, que é uma dificuldade que não deveria haver, de infiltrar. Você toma o gol com 1 minuto e não consegue se infiltrar tendo, supostamente, o melhor elenco do Brasil. Fato. Mas o Palmeiras teve controle do jogo, teve posse de bola, tentou abrir, teve repertório, não conseguiu infiltrar. É um pecado. Não dá pra dizer que o time jogou bem. Mas a infiltração, eu sou saudosista mesmo. Eu digo que não, mas sou. Mas a infiltração passa pelo meia, passa por Djalminha, passa por Alex, por isso que eu acho que o Lucas passa pelo Zinho, que os jogadores... Não estou comparando jogador com jogador, não. Cada um na sua época. Né, eu estou falando na função de jogador que desconstrói o sistema defensivo adversário e acha um espaço para a entrada de um atacante. Por isso que eu falei, PVC, eu não sou radical e nem pessimista. Acho que o Palmeiras pode fazer um campeonato excepcional, mas precisa de um clique, precisa de mudança. Porque ele é previsível pelos lados do campo. O Palmeiras só ataca com os dois homens abertos, com o Dudu e com o Keno agora. Mas eu acho que quando o Dudu não joga bem, fica mais previsível ainda, porque só o Keno... Eu acho que essa situação aconteceu muito nesses jogos de reta final de campeonato, jogos decisivos, e nesse jogo contra o Boca, que também é um jogo que tem esse caráter. Primeiro, um adversário muito forte. E segundo, a necessidade do resultado imediato ali. A gente vai começar um campeonato brasileiro de pontos corridos que tira um pouco desse peso. Então, o Palmeiras a gente viu no Campeonato Paulista... Ou não, né? Tira. Não, tira, desculpa, sim. Acho que não. A gente viu, por Os adversários são mais fortes do que o do estadual. Sim, mas em relação a essa reta decisiva, de jogos com o Santos, com o Corinthians, com o Boca, é diferente. Tem um peso menor. Então, o Palmeiras vai poder liberar o Marcos Rocha para chegar mais ao ataque, porque ele é uma peça importante, ofensivamente falando, no time. Se a gente pegar o Palmeiras ao longo do Campeonato Paulista, várias vezes ele apareceu na frente, até como por dentro, como meia, infiltrando. Outros jogadores, né? O Vitor Luiz chegando muito também, vai tirar um pouco desse peso, mas em algum momento, se o Palmeiras quiser ser campeão, vai ter que enfrentar essa situação de novo. Por exemplo, em Libertadores, no mata-mata. Copa do Brasil. E ele vai ter que ter o repertório para isso. E na quarta-feira, o Palmeiras sofreu muito porque o seu meio-campo perdeu para o meio-campo do Boca. Vilmar Barrios, Pablo Pérez e Reynoso se impuseram sobre Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. O Bruno Henrique apareceu no jogo na metade do segundo tempo. Mas o Boca também não jogou bem. Mas nessa briga de meio campo, foi um bom jogo. Na briga de meio campo, 3 contra 3, o Boca teve predomínio. Mas, Eugênio, teve mais marcação. E não pode acontecer isso porque o Boca tá jogando fora de casa. Teve mais marcação. Quem manda no jogo, no Allianz Parque, deveria ser o Palmeiras. Eugênio, só fazer um adendo. Não foi, o Palmeiras em momento nenhum. Olha só. Pressionou o Boca. O Palmeiras do Roger, vou só um adendozinho para...
O Palmeiras do Roger Machado, até agora encarou de forte, né? De forte. Santos, São Paulo, Corinthians e Boca. Certo? Certo. Vai voltar a enfrentar Santos, São Paulo, Corinthians, Boca. Mas vai encontrar Flamengo, vai encontrar Cruzeiro, vai encontrar Grêmio. Sim, mas as dificuldades tendem a aumentar. A natureza do campeonato brasileiro de pontos corridos, tá falando. Ela dilui a entrega de cada jogo. É diferente daquele tudo ou nada da final do Paulista. Eu acho que agora o buraco... A intensidade... O buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Agora apertou. Porque Campeonato Paulista é o seguinte, é obrigação o Palmeiras, o Corinthians, o Santos e o São Paulo vencerem os times do interior. Quando esses times se enfrentam, tanto que eu falei aqui, na hora que o Corinthians venceu o Palmeiras na Arena Corinthians, ainda na fase de grupos, eu disse, o Palmeiras tem tudo para ser o grande time do ano, só que não pode ir na Arena do Corinthians e perder o jogo lá. Ou até pode perder o jogo lá, mas desde que faça uma boa partida. O Palmeiras já naquele momento não fez uma boa partida contra o Corinthians lá. Mas fez no segundo jogo. E não fez um jogo ruim no jogo Tudo bem, PVC, mas eu tô dizendo qual é a referência. Porque o jogo ruim não a gente elogia... Não, tudo bem, a gente elogia tudo. Na hora que chega o jogo da referência... O tamanho da análise muda também. E o craque tem que aparecer. Tem que aparecer nos grandes jogos. Por isso aí que eu acho que o Lucas Lima é uma questão. Agora eu pergunto pra vocês. Lucas Lima nos 3 jogos contra o Corinthians, perfeito? No jogo contra o Santos, os 2 contra o Santos, e o jogo contra o São Paulo, o Lucas Lima jogou o quê? Não, ele foi melhor em campo em Itaquera. Olha aqui, pela marcação. Porque ele marcou. Ontem eu estava em casa, deixa eu só dar um adendo. Ontem eu estava em casa, não sei se foi aqui ou no rádio. Tá cheio de adendos hoje, hein? Eu fico o dia inteiro, eu gosto de quem não tem dinheiro conta história. Tem que contar a minha história. Eu estava vendo aqui, estava vendo a programação toda, não sei se foi no expediente ou no rádio. Os números do Lucas Lima. Foi aqui, no expediente. Um gol. Sabe que dia foi esse gol? Quando? Na estreia. Ô, Savoia! Então fazem... Quantos jogos foram? 16? 16. Foram 16 jogos? Você viu na Libertadores? Então foram 15 jogos. Tem os Mais números 3 aí, da produção. Libertadores? Tem os números aí. 17, você viu? Olha lá. Paulistão 18, 16 jogos, 1 gol marcado, 6 São 18 gols, 18 jogos sem fazer nada. Libertadores, 3 jogos, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, uma vergonha o Lucas Lima até agora mesmo no Palmeiras. Mas ele é o cara que mais deu passe pra gol no Palmeiras. Foi? Contra quem? Contra a assistência de... Na Libertadores, mas contra quem? Por exemplo, contra o Corinthians ele deixou o Dudu na bola do pênalti. Eu acho que ele tá devendo. Mas a bola do pênalti não é assistência, não PVC. É assistência, não podia ter sido. PVC, 3 jogos na Libertadores, nenhuma assistência. PVC é pouco, PVC é pouco. Pro tamanho dele. É pouco. Eu também acho que ele tá devendo. Eu acabei de dizer que eu acho que ele tá devendo. Tua lembrança eu só tô dizendo que ninguém deu mais passe pra gol no ano do que ele. Ele tem que jogar mais. Nossa. Claro que tem. A culpa é de todos nós. Porque nós colocamos o Lucas Lima, que é um bom jogador, num tamanho maior do que ele é realmente. Pois não, Savoia? Concordo com você. Eu acho que ele é um finalmente, jogador... Savoia. É um jogador bom, finalmente. Às vezes, um dia chega lá. É um jogador bom, mas não é o craque. Aliás, quem é o craque desse time do Palmeiras? O Dudu. Dudu. Dudu é craque? Dudu é craque? Não, eu o acho que Dudu não é o craque do time do Palmeiras. Não é craque. Craque é Edmundo. O Edmundo era craque. É o que eu falei agora há pouco. O Palmeiras não tem... Tirando o Borja, o Palmeiras não tem nenhum jogador que vai jogar na Copa do Mundo. Nenhum que vai jogar na Copa do Mundo. O que acontece é o seguinte, eu acho que o Palmeiras contratou, montou um bom time, montou um bom elenco e venderam a ideia para a torcida e os jogadores acreditaram nisso, que é o melhor time do Brasil. Não é o melhor time do Brasil, que não precisa ter humildade para marcar. Eu falei na sexta-feira. É o melhor elenco, Savoia? Está entre os melhores. Está entre os melhores. Agora, o time de futebol... Não é só no papel, é na prática. E eu disse na semana passada que eu não via no Palmeiras uma frequência do primeiro ao último minuto alta, acima dos 60%, 70%. O Palmeiras jogava 25 minutos muito bem e parava. Acho que falta um pouquinho de humildade para o time sem a bola. Vou te dar um exemplo. Os melhores, taticamente eu estou falando, o Palmeiras contra o Novo Horizontino, os 2 jogos, mordeu, não deixou o Novo Horizontino jogar bola, lutou pela posse de bola. Eu não vejo esse tipo de gana, de vontade no Palmeiras nos outros jogos, contra os grandes adversários. Às vezes o Palmeiras dá uma desligada e deixa o adversário jogar. Por exemplo,
No primeiro jogo, PVC, contra o Corinthians, eu achei que o Palmeiras jogou fora o título naquele jogo. Fez 1-0, desestruturou o Corinthians, voltou, recuou. E eu acho que o Palmeiras tinha tudo para ganhar o título naquele segundo jogo. Se faz mais um gol, mete um queno, joga no contra-ataque, na velocidade. Palmeiras atraiu o Corinthians, mas não usou essa estratégia para matar o jogo. Então, para mim, o Palmeiras não perdeu no segundo jogo, perdeu no primeiro. O jogo estava a caráter para o Palmeiras. Corinthians desequilibrado, atacando, que não é a marca do Corinthians, e o Palmeiras não aproveitou. Eu acho o seguinte, é um bom time, tem que estar entre os favoritos, mas tem que mudar o conceito. Palmeiras, às vezes, tem que baixar um pouco a bola e marcar mais, morder mais. Aí, com a bola, jogar. Mas foi o que fez em Itaquera. Assim, eu acho que tem problema. Eu só acho que tem uma jogou uma atrás razão. de Itaquera, PVC. Vamos lá. Jogou atrás, mas meu. Mas qual foi a palavra que você usou? É a gana? Não. Morder? O desapego, não é o desapego, é você ter humildade. A palavra que você usou foi humildade. Foi a humildade que teve ali em Itaquera. Por isso que ganhou o jogo lá. Podia ter feito 3-0. Bom, a última vez que o Palmeiras meteu 3-0 no Corinthians, o Edmundo jogava. Então também não é simples assim você. Eu acho que tem uma razão que está no meio. Eu acho que não tentou matar o jogo ali. Jogou para segurar o resultado. Olha aqui. Eu acho que tem uma razão que está no meio. Acho que tem coisa para resolver. Acho que o Lucas Lima está devendo. Mas também não dá para dizer que o Lucas Lima é o pior jogador do Brasil, levando em conta que ele foi eleito melhor em campo em Itaquera. Para começar o Brasileiro. Pela marcação. Já coloca no banco. Pela humildade. Já coloca no banco agora ou dá mais uma chance? Não, acho que tem que puxar o cara e tentar. É um jogador que ele foi contratado para quê? Ele foi contratado para resolver jogo. Ele tem mais capacidade de resolver jogo do que o Moisés. Só que ele não está resolvendo. O que eu acho que o Lucas Lima tem que jogar. Você lembra como ele jogava contra o Santos? O que acontecia no Santos? Quando ele chegava na meia-lua da área do Santos para receber a bola e ele sair jogando dali, normalmente ele perdia a bola e arrumava contra-ataque, até gol contra o time do Santos. Quando jogava o Renato ali na frente dos dois zagueiros, o Lucas Lima recebia essa bola no grande círculo pela direita e já o Gabigol aparecia pela direita, ele em 2 tapas, ele tirava o time, a bola da defesa e ia pro ataque, jogava objetivamente, não carregava tanto a bola como ele faz no Palmeiras. No Palmeiras, ele vem jogar na meia-lua, como ele fazia no Santos. Eu acho que ele tem que jogar e o Bruno Henrique vai. Ao contrário, o Bruno tem que ficar, claro, tem que ir em determinados momentos, mas o Lucas Lima tem que jogar do meio para a frente. Também acho, ele é o segundo aproveitar atacante. o que ele tem de melhor. Se ele volta... Ele, com a intensidade do futebol, ele não vai ter caixa, ele não é o perfil que tem caixa para ir, voltar. Ele tem que receber essa bola ali, no grande círculo, e ali jogar, fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Savoia, Passar... Ô, Savoia, você tem razão, mas quando ele está nesse, vamos chamar de último terço do campo, é isso que você está falando, né? Que é onde ele deve jogar. Atrás. Não. À frente. Quando ele está no ataque, quando ele está olhando para o ataque, quando ele está olhando para o gol, né? Ele precisa olhar para o gol. Ele é o cara para olhar para o gol, olhar para o Dudu, olhar para o Keno, olhar para o Borja, para o Evair, para o Edmundo, quem tiver lá. Ele tem que olhar e criar. Quando ele está nesse último terço do campo, eu tô vendo, vocês podem estar vendo um Lucas Lima diferente. Eu não tô vendo esse Lucas Lima, que é o cara que cria, ou o cara que pega a bola, dribla e vai para cima, ou o cara que faz o gol. Só para comparar. O esquema favorece ele completamente. Claro! E outra. O Dudu e o Keno se sacrificam. Claro. Eu vi o jogo. Eu vi atentamente, para mim, o esquema tático é errado. Errado, pra mim. E mesmo assim ele não rende, né? Ele, o Savoia... Errado, mas favorece o... Savoia favorece o espaço dele. Mas ele não... O Dudu e o Keno são sacrificados a voltar para ajudar na marcação, para fazer a linha de 4, junto com o Bruno Henrique e o Felipe Melo. Mas aí ele fica flutuando à frente. Ô Edmundo, do céu, eles não fazem isso para ajudar o Lucas Lima. Eles fazem isso porque é o esquema de jogo do Palmeiras. Sim, os dois jogadores liberados a recuar. É que olha só, você falou o seguinte, ele não tem força para vir aqui atrás buscar e chegar lá à frente. O Keno tem, o Dudu tem, ok? Mas o Dudu e o Keno não deveriam correr atrás do lateral. Seria o lateral que deveria correr atrás deles. Perfeitamente. A inversão de valores. Companheiros, é o seguinte, hein? Companheiros, aí a hora que a bola bate no pé do Lucas Lima,
que ele tá fresco, que ele tem que inventar, Decidir. que criar, que decidir. Às vezes nem inventar. A gente viu ali de novo 10 vezes já o gol que ele perde no primeiro tempo. Ele chuta ou ele passa? Ele chega de frente pro gol, sem marcação e... Companheiros, é o seguinte, nós vamos para o rápido Chegou sem força. intervalo aqui no Expediente.